Salve, salve, pessoal. Hoje é dia 20 de setembro. Eu espero que estejam todos bem, dentro do possível. Esse aqui é o vídeo 1 de uma série que eu pretendo fazer de comentários, de análise. O pessoal chama de react, mas vai ter um formato um pouco diferente do que eu tenho visto por aí. Vai ser mais um aprofundamento, né? Em textos de um livro que eu estou quase terminando de ler, chamado Máquina do Caos. Né? O que a gente vai fazer aqui nessa série de vídeos? Eu imagino que seja mais ou menos uns 5 ou 6, não serão muito longos, né? E em que vai consistir? Né? O livro que eu estou mencionando, né, que a gente vai dar uma aprofundada em alguns capítulos, é o Máquina do Caos, tá? Do Max Fischer. Max Fischer é um jornalista, é um bom livro. Né? O outro livro que vai interagir com esse, né, que vai estar presente nas reflexões, é o Engenheiro do Caos. Todos vocês devem conhecer. Eu adquiri, na verdade, eu ganhei esse livro logo que ele foi lançado. Eu já tinha publicado o que seria o meu primeiro subcapítulo do meu livro que foi lançado esse ano, que é o Arquitetura do Caos. Esses 3 livros, eles conversam, se a pessoa for ler os 3, sobre ângulos diferentes, sobre perspectivas diferentes. Isso eu acho legal. Né? No caso do Máquina do Caos, eu vou mostrar mais uma vez aqui para vocês, ó, essa capa aqui, né, do Max Fischer. Eu acho interessante a visão dele, do que eu estou lendo, porque ele tem uma documentação bastante robusta, né, de entrevistas e de pesquisa com o pessoal que trabalhou e ainda trabalha no Vale do Silício, né, em plataformas como o Facebook, empresas como o Google, né, Twitter e por aí vai. Né? Ele é um jornalista e ele conseguiu produzir uma documentação muito boa, né, a respeito de assuntos que a gente tem tratado aqui, né, dentro dos campos de estudo, que são o campo da psicopolítica e da filosofia das tecnologias e da informação, que a gente trabalha bastante aqui no nosso canal, no portal Fio do Tempo. Pois bem, dito isso, né, o que esse vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou pegar um ponto específico, né, de um capítulo do Máquina do Caos, que eu achei interessante, porque ele trata da dinâmica das plataformas, né, de mídias sociais, de redes sociais. Né? Mídias sociais não é o sinônimo de rede social. As mídias estão ligadas a todos os aplicativos e mídias usadas nas plataformas. Né? Ele trata dessa dinâmica, né, de um certo funcionamento delas, padrão, e também de um tema que ressurge a todo momento e que está no olho do furacão de toda a problemática que nós temos vivido a partir do momento que se percebeu que em diversos lugares do mundo, e aqui no Brasil nós vivemos, em função de desestabilizações fabricadas e que têm ocorrido também nesse universo virtual, através da amplificação, né, e direcionamento de propaganda. Amplificação que eu falo, amplificação do poder dos discursos, da palavra, da disseminação de imagens, né, mescladas com mensagens, com notícias, com propagandas, né, como a gente já viu. E a temática de hoje é a questão das vacinas. Como isso foi percebido há quase 10 anos atrás por uma estudiosa, né, ela é cientista da computação também, chamada René de Resta. Ela está presente, ela é uma das protagonistas, né, do Dilema das Redes, que é um documentário legal que passou na Netflix. Não é dos que eu prefiro, mas eu recomendo que as pessoas vejam, né, junto com outros que foram disponibilizados, como Privacidade Hackeada, que eu acho um pouco melhor, como Citizen4, que é um documentário também da Laura Poitras. Isso seria mais ou menos uma introdução. Pois bem, eu vou mostrar aqui qual foi a motivação de eu ter escolhido
esse primeiro vídeo com essa temática. Deixa eu ver se eu acho aqui. O motivo foi esse aqui. Né? Há 3 dias atrás, né, no Jornal do Brasil, foi publicada uma matéria que o título dela, a princípio, não deveria ser nenhuma novidade, né? Fake news sobre vacinas. Basicamente, essa matéria ela vai destacar, né, que quando a gente teve aqui no Brasil o auge da Covid-19, né, antes mesmo de aumentar o número de pessoas contaminadas, os lucros da venda de supostos tratamentos precoces aumentou muito. Né? A gente vai lembrar disso, eu lembro muito bem. O que fazia isso? Né? A veiculação desse tipo de propaganda em massa que foi feita. Né? Prometia curas meio que milagrosas, né? Ao passo que instigaria as mentes, né, das pessoas, o coletivo, a achar que a mídia estaria escondendo, sempre escondendo alguma coisa. A gente sabe que tem uma parte da mídia, que a gente chama de mídia hegemônica, tradicional, que é sempre muito comprometida com interesses que não são os interesses da população brasileira, né? Do povo mesmo. Enfim, tem um aspecto que é muito interessante destacar, né? É um aspecto histórico que remonta ao ano de 1998, ou seja, a gente estava há poucos anos da internet pública, né? Deixa eu tirar um pouco isso aqui da tela, que foi no ano de 1998, quando um cientista chamado Andrew Wakefield, ele publicou na revista científica The Lancet uma pesquisa que associava a tríplice viral com o autismo. Né? Isso aí viralizou essa, digamos assim, a disseminação dessa. Foi constatado que flertou com a falácia, né? Descobriram que os dados eram falsos, na verdade, essa afirmação não tinha nada a ver, e que havia por detrás dos panos o financiamento de empresa farmacêutica, né? Que é o que a gente sempre aponta para a gente ter muito cuidado com esse tipo de falsificação de conhecimento, né, de informação, que a gente chama de desinformação, que é proposital, que sempre se faz sempre observando o lucro, né? Nesse período, é claro, se observou a queda das vendas de vacina, né? E essas empresas se beneficiam com isso, porque elas vão vender paralelamente esses medicamentos supostamente milagrosos, né? É importante destacar que esse evento de 98, né, acabou fortalecendo essa ideia que ela existe, ela é viva, tá? Do perigo das vacinas. Entendeu? Isso é um dos motores mentais, né, que impulsiona os grupos anti-vax. É a galera que embarca nisso e que gasta muito tempo na rede com isso e que dispara muita notícia sobre isso. E, acreditem, isso serve também como gatilho para outras especulações. Né? Lembrando que esse plano virtual, né, ele não tem. Isso não há um retorno disso. Não se trata aqui da gente ficar fazendo uma crítica da internet, muito pelo contrário. É um instrumento, né, um território também bastante potente, só que ainda estamos discutindo problemas. Né? Eu costumo usar muito a expressão nos lambuzando ainda, nessa infância, né? Ou seja, que precisa de uma barra, que precisa de uma correta informação sobre o seu alcance, para ter bastante atenção com determinadas consequências do uso que se faz de todo esse ferramental, desse instrumento. Pois bem, vamos lá. Então, dito isso tudo, vamos agora ao texto, né? Que é a etapa que vai concluir esse vídeo aqui é o texto da René de Resta, que é esse aqui, eu vou botar em tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês quem é essa pesquisadora, né? Vocês lembram dela? Deixa eu botar aqui um pouquinho melhor aqui, ó. Pronto. Essa moça, pesquisadora, né, gerente de pesquisa do Stanford Internet Observatory,
Ela é uma pessoa, aqui eu botei essa imagem com um tradutor para facilitar o pessoal que não tem fluência em inglês, né? Ela investiga a disseminação, não é só fake news não, tá, gente? Eu não alinho fake news com desinformação, não. Ela é uma pessoa que se interessou em investigar conteúdos disseminados, né, que modelam comportamentos a partir da influenciação da mente das pessoas, a partir da captura da atenção das pessoas. Então tem um motor. Isso é diferente de plantar mentiras, simplesmente. Tem um detalhe aí. Né? Ela, em determinada época, tentou alertar, né, por determinados políticos dos Estados Unidos sobre esse problema, lá mais ou menos no ano de 2013, 14. Né? A gente aqui estava vivendo o início de uma turbulência aqui no Brasil. Tá? E aqui, eu botei essa imagem aqui, porque eu vou colocar na descrição desse vídeo o link de um vídeo que tem no YouTube, né, de uma conversa dela. Não é um vídeo muito longo, são 21 minutos. Salvo engano meu, está legendado. Você pode optar para legenda em português. Tá? Eu recomendo, porque ela fala justamente sobre o combate à desinformação e tal. Evidentemente, é o ponto de vista de uma programadora, né, de uma pessoa que conhece computação, mas que particularmente eu acho bastante interessante. Tá? Então vamos lá, vou tirar isso aqui e vamos para o texto dela. Esse texto ele está no Máquina do Caos, né? Lembrando aqui, tá? Tá no Máquina do Caos. Nesse diálogo que eu vou fazer com esses 3 livros, um deles é meu, né? São pontos de vista não só diferentes, mas sobre que partem de campos, né, de investigação diferentes, que isso que eu acho legal. O campo do jornalismo raiz, que é o do Max Fischer, trabalhou no New York Times e outros jornais, né? O do Engenheiro do Caos, do Giano da Empoli, e o meu, que é da psicologia e da filosofia. Nesse capítulo aqui, a Renée de Resta ela vai nos mostrar como que ela percebeu e entendeu a dinâmica das plataformas de mídia social, né? As plataformas de redes, as redes sociais, mas a dinâmica, o motor, né, que captura e impulsiona. A partir do momento em que ela teve um filho, ela diz a expressão, ela era uma marinheira, né, de primeira viagem, né, e ela começou a se dar conta que tinha algo de ruim acontecendo nas redes sociais, né? Isso estava atingindo a ela e estava atingindo também, evidentemente, as pessoas que conviviam com ela. O que ela fez? Ela entra num grupo, na época de internet, né, de pais e mães de primeira viagem, marinheiros de primeira viagem, que tinham tido seus filhos recentemente, para trocar ideias, para interagir, né, dicas de como ensinar o bebê a dormir, ou sobre o nascimento dos primeiros dentinhos, sobre alimentação e tal, coisas que existem, né, e que ela achou que ajudaria a ela. E ela percebeu o seguinte, gente. O que ela percebeu? Deixa eu tirar aqui um pouco para falar isso aqui. Ela percebeu que nos grupos, foi mais de um que ela entrou, né, de pais e mães de primeira viagem, era tudo muito tranquilo. Eram grupos cheios, com muita gente, mas os grupos ferviam mesmo quando eram postados tópicos polêmicos. Né? Muitos de nós hoje em dia vão dizer, olha, isso é óbvio, né? O pessoal hoje em 2020, isso aí foi ano 2014, tá? Quem tem conta em Twitter, que eu não tenho, quem tem conta em Facebook, que eu também não tenho, né? Eu não sou uma pessoa que, digamos assim, interage muito em rede social, né? Já tive há muito tempo atrás, Twitter nunca, e ela vai perceber isso, mas veja só, não é exatamente a percepção somente que temos hoje, que é muito comum para quem tem essas contas. Ela vai perceber e vai ficar atraída para compreender a dinâmica da coisa, o porquê que aconteciam outras coisas e quais as consequências de, em grupos grandes, com temas
de interesse bastante válido, né? A pessoa está tendo seu primeiro filho e tal, quer interagir, às vezes está sem tempo, pessoalmente, só de conversar com outros, vai num grupo de internet com outros pais e mães e tal, para ver o que está se falando sobre o tema, e temas polêmicos, né, são os que geram discussões dentro do grupo. E ela vai dizendo o seguinte, que nessa época, quando ela entrou, em 2014, né, essas tretas que eram os tópicos que rendiam muitas postagens, né, elas ferviam mesmo com o tema da vacinação. Né? Lembrando, era o ano de 2014, ela tinha acabado de chegar no Vale do Silício, né? O Vale do Silício é o local onde reúne-se, né, várias empresas ligadas à alta tecnologia, as plataformas, Google, entre outras e tal. E ela tinha ido para lá para trabalhar como caça startups, né, para uma investidora. Ela vai ficar com a curiosidade atiçada, né, de saber se toda essa efervescência, essa raiva contra vacinas, se tinha algo maior por detrás disso, né? E ela descobre a partir da pesquisa que ela vai fazer, né, em documentos que ela baixa, ela tem acesso à internet, tem muita coisa interessante se a gente quiser descobrir muita coisa, mas vai depender da correta pesquisa, né? Não vai estar à mão, né, na pessoa que passa para você pelo WhatsApp, né? A maior parte das vezes, muitas vezes aquilo ali é, né, espuma ou enrolação. Dá trabalho você achar informações boas, robustas e corretas. Então, ela vai olhar nos documentos do Departamento de Saúde Pública da Califórnia e ela vai constatar que os índices de vacinação por alunos de quase todas as escolas daquele estado, né, incluindo jardins de infância, por quê? Porque é o ano, né, é a época escolar em que o filho dela, que havia motivado ela a entrar no grupo, estava matriculado, né, ela vai ficar muito chocada, né, quando ela vai descobrir uma coisa, que algumas escolas tinham índice de vacinação de 30% apenas. Né? Ou seja, ela vai baixar, então, 10 anos de dados, contando, né, a partir do exame que ela faz disso, que durante aquele período todo, né, esses 10 anos, o crescimento de não vacinados entre as crianças estava evidente. Né? Como é que podia isso estar acontecendo? Né? Por quê? Veja só, aí eu vou lembrar vocês, tá? Do hoje, vou dar um salto aqui rapidinho, tá? A gente está aqui parando nesse trecho aqui. Do hoje. Recentemente eu fui tomar uma dose de sarampo, né? No Delamare, ali no centro de saúde que tem em São Conrado, que eu dou aula no CIEP da Ayrton Senna, em frente à Rocinha, que teve um indício de início de surto de sarampo. Vejam vocês, essa essa estudiosa, essa pesquisadora, está falando lá nos Estados Unidos, em 2014, ou seja, o que está se apontando já desde aquela época é uma questão, digamos assim, mundial. Né? O receio, vai dizer ela no texto, de que eclodisse, né? E a gente viu depois que isso, de um certo modo, aconteceu, surto de doenças como o sarampo, que eu acabei de usar o exemplo, né, comigo de hoje em dia, que eu tomei essa dose, né, eu fui vacinado com sarampo contra a criança. Aliás, eu fui vacinado de tudo que era possível. Coqueluche e por aí vai, né? Isso apresentava um grande risco, né? Ela chegou a entrar, ela vai dizer nesse trecho, né, desse capítulo, que ela entrou em contato com o gabinete do senador do estado da Califórnia para perguntar se podiam fazer alguma coisa para aumentar os índices de vacinação que ela já havia constatado estava baixo. Né? A resposta que ela vai obter é a seguinte, né? Que as pesquisas que o Estado fazia indicavam que 85% da população não só apoiava a vacina, como apoiava a proposta de lei que reforçava a obrigatoriedade da vacinação nas escolas. Atenção, ela percebe a queda e o Estado, representante do governo, né, vão dizer que o índice, na realidade, o índice era alto, 85% é bastante alto. Né?
Porém, o que ela vai dizer, né, que a partir dessa conversa foi dito para ela que os legisladores tinham medo do ruído, do barulho do movimento anti-vacina, né, que estava localizado aonde? Jovens pais californianos que eram tomados por paranoia e fúria nesse assunto, vacina. Né? Isso emergia de onde? Isso ela aponta o primeiro ponto, 2014, Twitter, YouTube, Facebook. Né? Segundo essa pesquisadora, René de Resta, né, isso motivou ela a se aprofundar mais ainda. Ela ficou 6 meses tirando 6 horas diárias, de 8 da noite às 2 da manhã, para investigar se não havia, né, uma mão invisível por trás desse movimento anti-vacina. Né? E ela vai ver que, na verdade, não era bem uma mão invisível. O que ela vai encontrar é outra coisa. Né? Ela cria um grupo no Facebook para fazer o quê? Né? Para mobilizar alguns, pelo menos alguns, né, desses 85% de californianos que supostamente, segundo o governo da Califórnia, quando ela entrou em contato com o senador, apoiavam leis pró-vacinação e a obrigatoriedade de vacinação nas escolas. Ela cria um grupo e ela vai impulsionar, ou seja, ela vai fazer compra de propaganda para divulgar o grupo dela. O Facebook tem essa questão. Né? E ela vai descobrir o seguinte: sempre que ela colocava, digitando a palavra vacina, ou qualquer coisa de uma forma tangencial, né, sobre o assunto vacina na ferramenta da plataforma que direcionava anúncios, os resultados eram de grupos e de tópicos esmagadoramente contrários à vacinação. Mais ainda, quando ela voltava os seus anúncios para as mães californianas, usuárias que recebiam a propaganda, respondiam para ela com uma enxurrada de insultos, todos eles anti-vacina. Era como, diz ela, né, se as opiniões pró-vacina daquela região, na vida real, estivessem invertidas na internet. Se alguém aqui já viu isso com outros assuntos e até hoje vê, não se espantem, que essa é a dinâmica. Né? O que ela fez? Ela entrou em grupos anti-vacina no Facebook. Né? Muita gente aqui já fez também. Um amigo recentemente, vou dar só uma pausa aqui para fazer um comentário disso. Tivemos a posse de Lula e um amigo ficou lá uns dias, lá em Brasília, visitou alguns acampamentos daquela galera que estava envolvida na invasão do Congresso, do STF e tal, e ele me mandou vídeos, me mandou fotos e tal, coisas muito impressionantes da dinâmica do dia a dia, do que se falava, do que se conversava, do que se escutava, dos hinos, palavras de ordem, da organização deles ali. Né? Ou seja, eu estou dizendo isso porque essa questão de você investigar em loco como funciona, que a René de Resta fez, ela entrou em grupos anti-vacina, né? Isso se faz em grupo de terraplanistas e tal, e é esse que eu estou dando exemplo aqui agora. Pois bem, quando ela entra nos grupos anti-vacina do Facebook para tentar entender a dinâmica. Veja bem, ela não está atrás, né, de uma questão moral, né, se é o certo ou se é errado. Ela quer entender como que há uma inversão. Houve uma baixa do índice de vacinação, o governo tem dados que afirmam, né, e é verdade, de que a maioria da população era a favor da vacinação. Então, como que se inverte na rede esse barulho tão grande de campanha anti-vacinação? Né? Ela vai dizer o seguinte, né, que ela teve a impressão, quando ela entra nos grupos, de que os usuários eles pareciam viver para as mídias sociais. Né? Eu diria até para as redes sociais. Né? Eles faziam circular vídeos do YouTube e coordenar campanhas de hashtag no Twitter. Atenção, tem muita gente que vive assim também, no dia a dia, porque agora com o smartphone, né? O smartphone é o aparelho do panóptico digital. A pessoa, às vezes, está andando no metrô e tal, e está impulsionando hashtag, e está disseminando coisa para assinar e tal. Pois bem, ela diz essa dinâmica de 2014 mostrava isso, que o tempo que as pessoas passavam dedicadas
aquela luta, aquela batalha de hashtag, né, em prol da campanha anti-vacina era muito grande. Né? Segundo ela, a maior parte dessas pessoas demonstrava angústia, que ela considerava muito genuína, né, em relação ao que eles acreditavam ser uma grande conspiração para enfiar seringas perigosas nos braços dos filhos. Né? A pergunta permanecia: se essas pessoas representavam somente 15% dos californianos, por que eram ali a maioria? É uma grande pergunta. Né? Ela vai dizer o seguinte, né, que né, nesse momento da investigação que ela fez, né, ela notou uma coisa esquisita, né? Que o Facebook, no caso, e atenção, eu estou falando aqui do Facebook porque eu estou me atendo à investigação dessa pessoa, né? Mas isso serve para outras plataformas também. Tá? O que ela percebe? Que ela promovia fluxos de notificações que estimulava a seguir outras páginas anti-vacina. Se você entrasse em um só grupo anti-vacina, a coisa ia se transformando. Né? Por quê? Porque quase todo o conteúdo relacionado à vacinação que era recomendado passava a ser, dali em diante, de antivacina. É a ferramenta da recomendação ficando impulsionada ou impulsionando sem parar. Ela diz que não tardou, né, quando ela entra nesse giro, ou seja, olha só o movimento que ela faz, gente. Tá? Eu vou destacar isso aqui, que isso é importante. Ela entra nos grupos anti-vacina, ela vai perceber a relação tempo e atenção para a captura dos usuários, ela vai se questionar como que a intensidade do que é produzido em conversas puxadas de assunto, hashtag, mensagens, notícias, mostra o contrário de fora da rede, ou seja, um grupo menor, parece muito maior, mais ruidoso, e ela vai apontar justamente isso aqui. Que não tardou para o sistema, ou seja, para a dinâmica, né, da plataforma, começar a incentivar a ela que ela entrasse em grupos de conspiração que não tinham, digamos assim, nada a ver diretamente com a vacinação. Exemplo, chemtrails, o que é isso? A galera que ainda hoje fala, né, que as fumaças de rastro de avião também tem veneno, né? Aquilo ali seria uma, digamos assim, um método, né, de espalhar doenças pelo ar, né, e que os aviões deixam aquele rastro. Ou a galera da Terra plana, muito viva até hoje, tem grupos, né? Tem até no YouTube também, como é que se chama? Canais sobre isso e tal. E ela vai começar a receber propaganda, ou seja, essa lateralidade vai se materializando para ela em termos das conspirações, da suspeita, né, que nós vimos antes, que explora um pouco o funcionamento paranoico. Eu não estou aqui usando paranoia num sentido estrito da psicopatologia, ou o que a própria psicanálise pode usar. Estou falando dessa coisa comum e que praticamente todos são passíveis, né, de ter um estalo, um momento sob ameaça, sob confusão, né, de um raciocínio meio paranoico. E ela vai dizer o seguinte: conforme ela ia observando e analisando tudo isso, né, ela vai dar de cara, né, ou seja, ela vai encontrar um outro jeito do sistema incentivar desinformação sobre vacina. Né? Tal como a ferramenta de direcionamento dos anúncios, né? Ou seja, digitar vacina no espaço de busca, que tem aquela lupinha do Facebook, fazia retornar uma chuva de postagens, de matérias anti-vacina e de grupos anti-vacina. Mesmo que as páginas populares sobre saúde e sobre maternidade tivessem grupos com muito mais gente, esses resultados apareciam logo abaixo, mais abaixo. Né? Ela se deu conta de que o motivo pelo qual o sistema estava impulsionando com tanta força conspirações que eram, para ela, discrepantes, era o engajamento.
Ora, alguém vai dizer, mas isso não é novidade, Lúcio, o engajamento. Não, a gente fala hoje bastante disso. A questão é entender a dinâmica, né, do que é o engajamento, no caso, para entender o plural das dinâmicas. Que o engajamento ele pode ser entendido, né, esse conceito como prática, e pode ser entendido nas dinâmicas diferentes usadas em cada plataforma, que não são exatamente as mesmas. Assim como o público-alvo também não é exatamente o mesmo. Né? Ela nota, então, que as plataformas sociais começavam a trazer à tona todo o conteúdo que os sistemas automatizados concluíssem que iam maximizar a movimentação dos usuários na rede. O que fazia, claro, adivinha, a empresa vender mais anúncios, lucrar, né? Fazer mais dinheiro para si com esse funcionamento. A mãe, ela vai se colocar nesse lugar, né? Que aceita que as vacinas são mais seguras, tem poucos motivos para passar tanto tempo discutindo esse assunto na internet. Né? Isso é um fato. Né? Do mesmo modo, vamos fazer uma analogia aqui. A pessoa que não levanta essa coisa louca, né, da Terra plana, ela não vai perder tempo na internet investigando isso. Eu já fui olhar uma vez, mas eu olhei um vídeo de 15 minutos, nunca mais eu vi, fiquei curioso. O que me moveu não foi exatamente a suspeita. Será que é? Será que não é? Eu queria entender o que diziam e o que pensavam algumas pessoas, né, que se agarravam nisso e tal. Pois bem, os grupos de pais com ideias afins em que ela entrou, mesmo grandes, lembra que a gente viu lá no início? Eles tinham a tendência a ser mais sossegados. Né? Não havia essa polêmica, que é uma coisa que é muito característica de plataformas que são verdadeiros campos minados, como eu chamo hoje em dia. O Twitter, para mim, é assim, eu passo ao largo. Né? Inclusive, no mesmo campo, muitas vezes, há o problema, né, daquela situação que vira o duelo ao nascer do sol na porta do salão do conhecimento. Né? Um campo de disputa de pessoas, quem sabe mais, quem é o melhor, quem vai arregimentar, né? Trazer para si mais seguidores, que conhece a verdade absoluta, que é mais preparado. É uma coisa horrorosa, né? E vazia, assim, eu acho, falaciosa também, não quer dizer nada. Né? A gente tem que estar preocupado em formar consciência e fazer uma formação de base, que o Brasil ele não é um centro acadêmico, né? Ele não é uma sala de pós-graduação gigantesca. O Brasil é um país colônia, é um país que precisa de educação de base, enfim. Voltando aqui. Qual é o problema, então, gente? O problema é o seguinte: para a inteligência artificial, né, que vai gerenciar uma plataforma de mídias sociais, vamos falar aqui dos algoritmos também, né? Dessas receitas, porque não é a mesma coisa. O YouTube constrói, né? A equipe do YouTube constrói uma receita algorítmica, a do Facebook constrói outra e tal. O que vai saber? Para a inteligência artificial, que gerencia uma plataforma de mídias, é uma conclusão tranquila essa do problema que ela atravessou. Mães interessadas em questões de saúde, elas vão passar muito mais tempo na rede se elas entram em grupos anti-vacina. Por quê? Porque é o tempo e a atenção, né, que foi capturado desse número grande de pessoas, mas que é minoria, mas que acaba fazendo muito movimento e muito barulho e vai ser lido como que gera interesse e engajamento. É aí que a gente entra com a questão que a gente falou agora há pouco, do problema do engajamento. Ou seja, promover esses grupos, galera, por meio de qualquer método que conquiste a atenção dos usuários, vai impulsionar engajamento. Consequentemente, impulsionando o engajamento, vai fazer o quê? Vai conquistar mais adeptos, vai poder vender mais anúncios, vai poder promover a influenciação, vai poder, a partir de promoção da influenciação, que a gente chama tecnicamente de fabricar o consentimento, né? Fabricação de consentimento,
Pensa na ideia do consenso. Pensa quantas pessoas, quando elas se deparam sobre temas, né, que têm algum grau de abstração, como que impacta o consenso nelas. Se elas percebem, se elas têm a impressão de que é maior o consenso em determinada questão, que ela se sente fora daquilo, como muitas dessas pessoas ficam na dúvida, falam, será que eu estou certo? E tal. Isso acontece muito. Eu não estou dizendo que acontece com todo mundo. Né? Eu vou usar o exemplo meu, que talvez alguns aqui se vejam de modo parecido. Há determinados assuntos que eu tenho uma confiança do olhar que eu tenho, da perspectiva que eu construí, que eu não vou dizer que é imune, mas assim, me dá muita segurança de que, olha, eu acho que eu estou pensando correto e tal. Então, o consenso, se me aparece em determinado lugar desse sobre algo, ele não vai ter um impacto tanto de me influenciar, ou de me persuadir, ou de modelar meu comportamento, caso alguém queira usar essa expressão. Pode até me fazer, me atiçar a curiosidade para ir lá olhar. Pode ser, se eu tiver um tempo para isso, né? Se eu puder gastar um tempinho para isso, talvez até faça, mas não de fazer. Porém, nós não podemos achar que a nossa mente, né, o funcionamento nosso é modelo para os outros. Esse é o problema da má compreensão da psicologia, da psique humana. Né? Achar que a consciência é algo dado, né? Alguns autores da história da filosofia trabalham isso equivocadamente, que ela não se constrói, né, na relação com o outro, com o diferente, e de que não haja individualidade, né, a subjetividade aí. Ou seja, as pessoas não têm um funcionamento exatamente igual aos outros. Muito embora haja muita similaridade, mas não é assim. E essa dinâmica do engajamento, como a gente está vendo aqui, desse conceito, desse tipo de ação, ele trabalha justamente em cima disso, né? Da possibilidade de capturar atenção e tempo. É tudo que essas plataformas precisam: atenção e tempo, porque ela gera os anúncios, ela gera propaganda, ela direciona essa leitura da receita algorítmica em cima disso. É onde tem a movimentação. Daí, a René de Resta, ela vai compreender, né? Ela não estudou só isso, mas ela vai compreender a dinâmica que lá atrás ela falou. Como é que pode, num grupo de mães e pais de primeira viagem, marinhas de primeira viagem, que tem interesses básicos mais importantes sobre alimentação, sobre, né, os primeiros dentinhos do bebê e tal, e outros problemas, né, sobre o sono. Como é que a paranoia anti-vacina vai dominar o engajamento? É o ruído, é a disseminação. Imagine uma cena, eu estava conversando outro dia aqui com colegas sobre isso. Imagina a seguinte cena: você está numa janela, digamos que uma janela grande, né? Você está numa janela e você está num espaço que ocupa 2 quarteirões. Imagina um grupo de, vou chutar aqui, que dá para cobrir 2 quarteirões, assim, vou chutar aqui, 800 motociclistas. Né? O seu grau de visão, ou seja, a tua percepção, né, que vai estar também fortemente influenciada pelo visual, pelo auditivo, ela vai ver o quê? Esse grupo de motoqueiros passando na sua frente, e eles dão a volta, vão no quarteirão, é um quadrado, e voltam novamente a passar. Se for 800, eu chutei aqui, você vai ter a impressão, se você não estiver atento, da repetição, você vai ter a impressão que é imenso, não para aquilo. É o formato circular em volta, né, que a gente já viu em outros vídeos aqui do canal, que é justamente a ideia, um pouquinho mais complexa, eu estou só citando, se alguém quiser olhar, eu vou dizer até onde, um dos vídeos que fala aqui é o Sociedade de Controle, né, que eu peguei um trecho de uma fala do Gilles Deleuze, do Byung-Chul Han, dei uma olhada, vai ter a impressão dessa estrutura circular, que é a própria estrutura da repetição. Né? O controle sobre aquilo que você vê e que pode influenciar, inclusive, a sua percepção, a sua impressão, ele pode te fazer a crer que há liberdade aonde a coisa é controlada, como essa. Como controlada?
A pessoa vê determinadas coisas, ela produz, ela é capturada, ela vai, ela consome anúncio, ela produz conteúdo e ela fica chamando mais gente. E ela fica ali, capturada durante um tempo. Só que ela tem a impressão que ela é livre na internet. Porque ela não vê nada que a impeça de sair daqui. Ela está ali porque ela quer, porque aquele tema pegou ela. Entende? Então, só para fechar a ideia desse subcapítulo aqui, para a gente encerrar. A gente viu que a inteligência artificial ou a receita algorítmica, né, ela vai concluir exatamente isso, né, no caso da vacina, né, que as pessoas que têm interesse em saúde, elas vão olhar mais o quê? O grupo polêmico, anti-vacina, que é onde tem o turbilhão, né, de hashtag, de lutas, de discussão, de batalha e de sobreposição das teorias conspiratórias, né? Se vira javali, se vira jacaré, se causa infarto, se não é uma conspiração chinesa. E aí a coisa vai e ela dá realmente a impressão de um volume muito grande. Pare e pense, inclusive, no seguinte: se a força desse tipo de construção de percepção, né, de captura, não é mesmo capaz de dar a impressão de que há uma maioria quando não há. A gente viu recentemente, inclusive, debates muito grandes sobre presenças a questão é mais simples agora, tá? Presenças de grupos em manifestações políticas de rua. Aí a pessoa bate a foto de cima, amplificada e tal, e mostra de um ângulo que parece ter mais gente. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa que engajamento, tá, gente? Mas no momento que você viraliza essa imagem e induz o outro a crer que aquela imagem captura um real, né, da coisa, que não é exatamente, ou seja, eu dei o exemplo do quarteirão das motocicletas, né? Tem 2, 3 mil pessoas, mas a foto dá a impressão que é um mar de gente, você induz a que o outro vá dizer para o outro que ouve, e o outro diz para o outro, daqui a pouco essa coisa se espalha. No meio do caminho, vai pegando, vai capturando todo tipo de pessoa, no sentido de que pensa algo, às vezes a pessoa que não tem um posicionamento político determinado, vai ver a pessoa também tem as suas cismas, os seus pequenos traços paranoicos de conspiração sobre um outro assunto e é capturado para olhar aquele. Enfim, o jogo basicamente é esse, né? Então, pessoal, hoje, nesse vídeo, ficamos por aqui, né? Eu compartilhei esse trecho do livro do Máquina do Caos, né, do Max Fischer, que nos vídeos que virão, vocês vão ver que vai ser uma conversa com o engenheiro do caos e com o meu arquitetura do caos, visando a gente dar uma aprofundada, né, e levantar questões para o hoje, né, envolvendo essa questão da psicopolítica, né, das técnicas de controle, de influenciação, né, usando as mídias digitais, as mídias de plataforma de rede social, e da filosofia da tecnologia e da informação. Tá? É isso. Para você que veio até aqui, eu peço que se inscreva aqui no portal Fio do Tempo, tá? E compartilhe com pessoas conhecidas e tal o conteúdo aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo.